A Bíblia não é apenas composta por histórias místicas, mas também por fatos históricos. Ela nos fornece detalhes precisos sobre a dimensão da Arca de Noé, a composição da Arca da Aliança e árvores genealógicas infinitas. Até mesmo a vida de Jesus é retratada em 4 livros completos, abordando seu curto ministério, mas repleto de informações sobre locais, relações familiares e até mesmo sua vestimenta. Ofir é frequentemente chamado de Eldorado bíblico. O Antigo Testamento menciona repetidamente esse lugar incrível. Ele aparece em Gênesis, Jó, Isaías, 1 Reis e Salmos. Depois, Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, no litoral de Edom. E Irão enviou-lhe navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Os marinheiros partiam em missões de 3 anos para trazer de volta uma variedade de tesouros, como ouro, prata, pedras preciosas, marfim, madeiras nobres, macacos e pavões. Essas remessas contribuíram significativamente para a fortuna do rei Salomão. Antigos tradutores gregos do Antigo Testamento sugeriram que Ofir poderia estar localizado na Índia, Sri Lanka ou na Península Malaia. Outros propuseram várias partes da Península Arábica. O historiador judeu Eupolemos o situou em uma ilha no Mar Vermelho. No entanto, também existem evidências de que Ofir pode estar em algum lugar da África, embora a presença de pavões seja escassa no continente. Em 1871, um geólogo alemão visitou o que hoje é o Zimbábue e afirmou ter encontrado ruínas que poderiam ser de Ofir, e sua afirmação foi apoiada por alguns estudiosos da época. O matemático romano Ptolomeu e o viajante árabe Ibn Battuta escreveram sobre um lugar tão rico quanto Ofir, localizado na atual Moçambique, mas isso é apenas especulação. A Arca da Aliança era uma caixa muito especial usada para guardar as tábuas originais dos 10 mandamentos. Ela tinha poderes incríveis e poderia matar quem a tocasse ou olhasse dentro dela. Mas esse poderoso objeto desapareceu quando os babilônios saquearam Jerusalém em 587 a.C. E ninguém sabe sobre seu paradeiro. Uma teoria diz que a arca foi levada com segurança para o Egito antes do saque. Depois teria sido levada para Aksum, na Etiópia. Mistério resolvido, certo? Não exatamente. Os etíopes acreditam que ela chegou muito antes do saque de Jerusalém, trazida em segredo por um suposto filho ilegítimo do rei Salomão com a rainha de Sabá, e afirmam que a arca está em um mosteiro lá. Todos têm que confiar no que eles dizem. Isso inclui até mesmo o líder da Igreja Ortodoxa Etíope. O único autorizado a ver a arca é um monge que é solteiro e virgem. Depois de ser escolhido para esse papel especial, ele entra no local onde a arca está para protegê-la e nunca mais sai. O trabalho dele é orar constantemente e queimar incenso. Ele fica lá até morrer, quando outra pessoa assume o trabalho. O resto do mundo aparentemente nunca terá provas definitivas sobre a existência da arca. O faraó no livro do Êxodo tinha um coração duro. Ordenado por Deus, Moisés pediu a ele que deixasse o povo hebreu sair do Egito, mas ele se recusou e castigou os escravos. Então o Senhor traz a sua ira e muitas pragas terríveis acontecem, até que o faraó finalmente cede. No entanto, ele mudou de ideia e tentou trazer os hebreus de volta. Então Moisés teve que abrir o Mar Vermelho para que eles pudessem escapar. O nome do faraó não é mencionado na Bíblia e não há registros egípcios desse evento. Existem algumas teorias. O nome mais comum, especialmente em filmes sobre o Êxodo, é Ramsés II. Isso se baseia em pistas limitadas na Bíblia sobre os israelitas construindo cidades para o faraó, e Ramsés tinha projetos de construção que se encaixam nessa época. Além disso, a primeira menção de Israel como um lugar aconteceu durante o reinado do filho de Ramsés, o que sugere que o povo hebreu tinha acabado de sair da escravidão.
No entanto, nem todos concordam com a ideia de que foi Ramsés II. Há estudiosos que usam evidências da Bíblia para argumentar que o êxodo ocorreu por volta de 1330 a.C., durante o reinado do rei Tutancâmon. Portanto, o debate sobre o faraó do êxodo continua. Após a morte de Moisés, os judeus se dividiram em 12 tribos, cada uma liderada por uma pessoa diferente. Segundo a Enciclopédia Britânica, Judá e Benjamim permaneceram como tribos, enquanto as outras 10, que formaram o reino independente de Israel, foram conquistadas pelos assírios em 721 a.C. Acredita-se que, ao longo do tempo, os membros dessas tribos se misturaram com novos grupos, o que fez com que desaparecessem na história. No entanto, existem pessoas hoje em diferentes lugares que afirmam ser descendentes diretos de algumas dessas tribos perdidas. Em 1974, um homem chamado Richard Brothers escreveu que a Inglaterra era o lar das tribos perdidas e ele se considerava seu profeta. Apesar de ele ter escrito isso enquanto estava encarcerado em um manicômio, muitas pessoas acreditaram nele. Segundo a PBS, os japoneses como um todo também seriam uma tribo perdida, assim como grupos em vários continentes. Muitas pessoas também afirmaram que os nativos americanos são descendentes das tribos, sendo Joseph Smith, fundador do mormonismo, o mais famoso a defender essa ideia. Entre todos os grupos, aqueles que têm mais evidências de serem uma tribo perdida de Israel são um grupo de judeus na Índia. O ano de nascimento de Jesus deveria ser fácil de determinar. De acordo com o livro de Lucas, Maria e José foram para Belém por causa de um censo romano, quando Herodes era rei. No entanto, há um problema. Herodes já estava morto há uma década quando ocorreu o censo no ano 6 depois de Cristo. Então, qual evento devemos usar para determinar o nascimento do Messias? A maioria dos estudiosos escolhe o reinado de Herodes e estima que Jesus tenha nascido entre 7 e 4 a.C. Outra pista sobre o nascimento do Messias é a famosa estrela de Belém, mas não há registros históricos de atividade astronômica estranha durante esse período. Se o nascimento estivesse ligado a um evento celestial, existem algumas possibilidades. O cometa Halley apareceu por volta de 1211 a.C., coincidindo com um censo local e na área certa. Observadores chineses registraram um cometa de movimento lento em 5 a.C., que poderia ter sido a estrela. Alguns argumentam que uma conjunção entre Vênus e Júpiter em 2 a.C. ou Saturno e Júpiter em 7 a.C. poderiam ter sido o sinal celestial. O período entre o nascimento de Jesus e o início de seu ministério, por volta dos 30 anos de idade, mal é mencionado nos 4 evangelhos. As pessoas sempre se perguntam sobre esses anos perdidos do Messias, mas não há evidências para fornecer respostas. No entanto, algumas teorias bizarras foram propostas. Uma delas sugere que Jesus viajou extensivamente, visitando tribos nas Américas do Norte, Central e do Sul. Outra lenda afirma que, com 21 anos, ele foi ao Japão para estudar com um mestre budista. Nicholas Notovitch, um russo, afirmou ter visto evidências das viagens de Jesus à Índia, Nepal e Tibete para estudar com yogis durante uma visita a um mosteiro budista no Himalaia. Ele escreveu um livro sobre isso em 1894, causando alvoroço. No entanto, a autenticidade de suas alegações foi questionada. Também há uma lenda, contada no poema Jerusalém de William Blake, de que Jesus veio para a Inglaterra com seu tio durante seus anos perdidos. Enquanto alguns consideram isso apenas um conto de fadas, há aqueles que acham plausível, sugerindo que Cristo teve tempo suficiente para fazer essa jornada. Quanto à morte de Jesus, os evangelhos não concordam quanto ao dia exato.
O simbolismo era mais importante para os autores do que a precisão histórica. 3 dos evangelhos afirmam que Jesus morreu na Páscoa, mas João diz que ele morreu no dia anterior à Páscoa. Os estudiosos nem mesmo concordam se ele morreu em uma quarta-feira, quinta-feira ou sexta-feira. Apesar das divergências bíblicas, alguns geólogos afirmam ter identificado o dia exato da morte de Jesus. Eles analisaram a atividade sísmica na região com base na descrição de Mateus de um terremoto durante a crucificação de Jesus. Os geólogos identificaram um terremoto entre 26 e 36 depois de Cristo, sobreposto ao período em que Pôncio Pilatos era procurador da Judéia. Levando em conta outras pistas bíblicas, eles estabeleceram sexta-feira, 3 de abril de 33 depois de Cristo, como a data mais provável, embora a certeza seja impossível. Esses pesquisadores também consideraram tempestades de poeira relacionadas à atividade sísmica que causaram escuridão à tarde, mas os resultados dessa investigação ainda não são claros. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Toda semana tem conteúdo novo. Muito obrigado por assistir até o final e um forte abraço.